Olá! Esta é uma aula da disciplina de Desenho Técnico do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal Campus Hortolândia. Eu sou Leonardo Barufaldi, engenheiro mecânico e professor do Instituto. Este vídeo de hoje é sobre vistas seccionais, também conhecidas como vistas de seção ou vistas em corte. Esse tipo de vista é muito empregado em componentes que têm muitos detalhes internos ou em montagens com muitas peças encaixadas de maneira intrincada. Observe esta peça. Ela possui uma aparente simetria cilíndrica, mas fica claro que há dois furos nela, e que o observador não consegue definir o formato desses furos apenas olhando para a aparência externa da peça. O mesmo pode ser dito sobre o conjunto do motor elétrico à direita. Não se sabe como é sua montagem interna. Uma forma de enxergar esses detalhes é supor que planos de corte passam, como se fossem facas, ao longo de uma certa região da peça, e que nós vamos retirar o pedaço que não nos interessa para enxergar o recheio. Após remover o material indesejado, fazemos uma vista ortográfica normal, seguindo sempre o diedro escolhido para aquele desenho em particular. Com o objetivo de indicar por onde passou o plano de corte, a vista ortográfica possui elementos achurados. Achuras são essas linhas inclinadas que aparecem na região do corte. Usualmente, elas são executadas a 45 graus, com um espaçamento mínimo de 1,5 mm entre cada linha. A sua execução é feita com linhas finas. A representação deste slide mostra que a superfície de corte passou por toda a peça. A essa configuração, quer dizer, quando o corte toma a peça ou o conjunto inteiro, chamamos de corte total. Em alguns casos, particularmente em peças simétricas, a execução do corte total não é necessária e podemos fazer o uso do meio corte, no qual metade da peça é atravessada pelo corte e a outra metade não. Podemos entender esse tipo de vista como aquela obtida por dois planos de corte perpendiculares entre si, como mostra a figura. Em alguns componentes, os detalhes internos nos quais estamos interessados tomam uma parte bastante pequena da área total da vista. Quando isso ocorre, podemos fazer um corte parcial. Neste tipo de seção, apenas uma região do corte é efetivamente desenhada e circunscreve-se essa região com linhas onduladas ou circulares, para destacar que não se trata de um detalhe físico da peça, mas sim de uma abstração utilizada na representação gráfica. Em certos componentes, em particular aqueles mais delgados, não queremos desenhar toda a vista, mas apenas uma intersecção do plano de corte com o modelo. Para isso, usamos as seções rebatidas, que são cortes apenas da região afetada pelo corte. Lembra lá do nosso bolo sendo cortado? Imagine a seção rebatida como o recheio que fica marcado na faca depois do corte. As seções rebatidas podem ser desenhadas diretamente sobre a peça ou deslocadas. Caso uma seção seja deslocada, chamamos ela de removida. As regras de representação das vistas de seção estão detalhadas na ABNT NBR 10067, cuja última revisão foi em 95. Essa norma estabelece o seguinte, que as achuras têm que ser feitas a 45 graus com linhas finas, em geral. Nos desenhos de conjunto, as peças adjacentes que são cortadas pelo mesmo plano de corte devem ter achuras diferentes. Lá na vista que originou o corte, os planos que foram usados para fazer essa seção devem ser mostrados por meio de linhas traço-ponto finas, mas que são terminadas em linhas mais grossas. Nessas terminações, nós escrevemos o nome da seção, que normalmente é uma letra do início do alfabeto. Indicamos também o sentido da observação, isto é, para qual lado o observador deve olhar para a peça para obter a seção rebatida. A localização da vista seccionada deve seguir, como nós já observamos anteriormente, a convenção do diedro adotado. Neste caso específico, estamos no primeiro diedro. Finalmente, na seção já desenhada, escrevemos a palavra seção, seguida do nome do plano repetido uma vez com o hífen. Nesse caso, é a seção AA. A norma estabelece também que alguns elementos não podem ser rachurados, por convenção. São eles: dentes de engrenagem, parafusos,
porcas, eixos, raios de roda, nervuras, pinos, arruelas, contrapinos, rebites, chavetas, volantes e manípulos. Legal! Agora você sabe o que é uma seção e como executá-la de maneira adequada. Precisamos fazer alguns exercícios, então bora praticar?